ouvir? Tá? Tá cá? Tá aqui. Ok, bom, eu também daqui a pouco. Vamos lá. Seguimos na nossa série, estamos aqui hoje na festa dos pães ázimos. Até aqui nós vimos, primeira aula, a introdução. Está gravando já? A introdução, Jesus como tema central das Escrituras, foi aquele estudo que eu dei quarta-feira e depois repeti numa manhã de domingo. Como é que nós vemos Jesus nas Escrituras e como as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento, fala sobre Jesus. Ele disse que as Escrituras falavam dele. Então nós precisamos ter esse olhar, como ver Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Depois vimos a primeira festa e os sábados. Como é que o sábado aponta para Cristo? Ele é o nosso descanso, né? Venham a mim todos que estão cansados, eu darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, e achareis descanso para a vossa alma. Ele trabalhou por nós. E agora nós encontramos descanso nele. Pela fé nós temos descanso. Quem fez o trabalho foi ele. Nós somos chamados a descansar nele. Especialmente aqueles que se cansam, é uma metáfora aqui, de tentar fazer por merecer, alcançar a salvação pelos seus méritos. Não acharam descanso ainda. Em Cristo está o descanso. Ele é o nosso descanso. Vimos aí também terceiro estudo ali, a festa da Páscoa foi semana passada. Como é que a Páscoa aponta para Cristo? Nós vimos algumas maneiras aqui, né? Cristo, assim como o cordeiro que era separado 4 dias antes, lembra? Dia 10 do mês de Nisan, era para pegar o cordeiro e ficar dentro de casa com ele. Dia 14, imola o cordeiro. E nesse processo, o cordeiro era examinado para ver se tinha alguma imperfeição nele. Cristo foi examinado também pelos fariseus, pelos saduceus. Quando entrou em Jerusalém, o cordeiro é examinado e ele passa sem nenhuma mancha. É dito dele, até Pilatos diz: não achei nesse homem pecado algum. Ele passa na inspeção e ele é o próprio cordeiro. Ele é o sacrifício cujo sangue liberta o pecador da escravidão do pecado. Então o êxodo é uma figura exata da cruz. Ou a cruz é um cumprimento exato do êxodo. Um cordeiro puro sendo sacrificado para que os que creem que o sangue dele é suficiente para salvar da condenação do ano da morte, quem crê nisso e pintar as suas portas, será salvo. Quem crê que o sangue do Cordeiro de Deus na cruz é suficiente para livrar você da condenação, é salvo. Então o paralelo é claro com a Páscoa. E é claro que foi numa refeição de Páscoa que Jesus institui a ceia do Senhor. O texto de Lucas diz: enquanto comiam, era Páscoa. Toda aquela refeição que nós falamos do ceder, né? Tinha todos aqueles cálices, as ervas amargas, tudo isso, Jesus estava ali diante disso na última Páscoa, ou na instituição da ceia. Então é a transição. Ele cumpre a festa da Páscoa e encerra. Nós dissemos na semana passada, nós não comemoramos a Páscoa, nós não somos judeus. Nós comemoramos morte e ressurreição de Cristo. O nosso calendário tem a Páscoa. Aproveitemos então para evangelizar, ou para mostrar o cumprimento, o que significa, mas nós não comemoramos Páscoa. Tá? E hoje, festa dos pães ázimos. Vamos lá então, como introdução, uma introdução rápida para a gente. O nosso texto base é Levítico 23, vamos abrir aí? Levítico 23, 6 a 8. O capítulo 23 do Levítico é o nosso capítulo base para toda a série aqui, tá? Levítico 23, 6 a 8. Então, eu vou ler a partir do 4, tá? São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então, quais são? Vamos lá. No mês primeiro, aos 14 do mês, dia 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, é a passagem do Senhor. Lembra, Páscoa é passar por cima. E agora o nosso versículo. E aos 15 dias, ou seja, no dia seguinte deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor.
7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, ou seja, no dia 15, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Veja como aqui o Shabat, eu não vou chamar de sábado, o Shabat, descanso, começa e termina a festa. Vocês perceberam? Começa com descanso, não façam nenhuma obra no primeiro dia. Façam 7 dias, no 7º dia, não façam nenhuma obra, descanse. Shabat no primeiro e no segundo. Então lembra, o sábado é a moldura para as festas. Representa o descanso lá da criação, de antes do pecado entrar no mundo. As coisas como deveriam ser, o descanso, e aponta para a redenção também. Esse é o nosso texto, tá? Então, isso foi instituído lá em Êxodo 12, já nós vamos para lá. Mas como introdução, depois de ter lido, olha só, que são 2 exemplos de pães ázimos ou sem fermento. O da esquerda ali parece uma bolacha cracker, não é? Era um tipo de pão ázimo, tá? Pão sem fermento. E o outro é o que a gente conhece como pão sírio, né? É fácil de achar esse pão aí. É o pão sem fermento. E aqui uma curiosidade como introdução. Historicamente, o fermento foi algo descoberto pelos egípcios. Pelo menos o uso do fermento para fazer pão. Eles colocavam uma massa velha, a massa nova, e essa massa velha misturada, ela produzia ali micro-organismos, bactérias, fungos, tá? O levedo, e isso fermentava. Eles descobriram essa técnica, tá? Essas leveduras, esses levedos se alimentam do açúcar, são micro-organismos e liberam gás carbônico e álcool. Então, quando a massa vai para o forno, essas leveduras se multiplicam e ingerem ali o açúcar, e o processo termina com a liberação do gás carbônico. Por isso que cresce, porque o gás é liberado desse processo todo aí, desses fungos. Eles descobriram isso fazendo, né? Uma massa um pouco mais velha junto com a nova crescia, porque são fungos que fazem esse processo, se alimentam de açúcar e liberam gás, e aí cresce, o gás faz liberar, tá? Então, veja, o fermento foi descoberto, pelo menos para esse uso, pelos egípcios. Curioso, né? Onde é que o povo estava? No Egito. Então, é uma relação interessante, porque o elemento fermento representava muito bem o Egito. Um pão sem fermento era um pão sem Egito. E aqui a gente vai começar a fazer as nossas conexões com o que essa festa significa nesse símbolo do fermento, algo que foi desenvolvido pelos egípcios no meio da fermentação, algo pequeno, mas que atinge toda a massa. É imperceptível, mas ele atinge a massa toda. O resultado é para a massa toda. Os egípcios que criaram isso, tá? Então aqui só como curiosidade, nós temos aí esse pães sem fermento. Primeiro, vamos falar um pouco da história aqui, da cerimônia dessa festa. Bom, vamos lá. Como é que a festa dos pães ázimos era estruturada? Primeiro, nós temos aqui que a festa começava no dia seguinte à festa da Páscoa, tá? Então Páscoa era 14 de Nisan, no mês de Nisan, pães ázimos 15, dia 15. Com o tempo, por elas serem tão juntas assim, passou-se a referir-se à festa da Páscoa como conjunto, Páscoa mais pães ázimos. É a Páscoa. Lucas fala isso, chamando a festa da Páscoa junto com a dos pães ázimos, de festa dos pães ázimos. É junto com a Páscoa. Então, com o tempo, tornou-se uma coisa só para se referir às duas festas, ok? O que mais que tinha? Então, vamos lá, lembra aí, o calendário é dia 15 de Nisan, um dia depois da Páscoa. Segunda estrutura aí, era uma santa convocação, ou seja, uma convocação para o povo se separar, por isso santo, que é de separação, tá? No primeiro dia, do início dela, dia 15, e no dia 21, 7 dias depois, tá?
qual era a ordem? Não façam nenhuma obra. Shabat nesse dia. Descansam. A festa durava uma semana e continuava a alegria da Páscoa, que tinha acabado de terminar no dia 14, tá? O que mais que era para se fazer? Comer o pão sem fermento, o tal do matzoi, tá? Todos os dias era para comer esse pão. Vamos lá para Êxodo, para nós termos mais informações sobre esta festa. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Êxodo 12, 15. Olha o que diz aí. Então, no capítulo 12 até o versículo 14, Deus institui a Páscoa, o que era para fazer. Agora, do 15 em diante, 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, ou santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, claro. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, obedeçam, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos. Aqui a Páscoa, lembra? 14 a Páscoa, era para comer pães asmos na Páscoa. Até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Percebe a repetição aqui? Não comam coisa com fermento. Não comam. Não comem. Vejam como já está unido aqui. Páscoa e pães asmos. Já é unido. As duas coisas já são bem juntas aqui. Tá? Então, o que na Páscoa era um acompanhamento para comer o cordeiro, os pães asmos era o principal. Né? Na Páscoa, os pães asmos era só um acompanhamento. Lembra? Pega os pães asmos, olha e bebe ali nas ervas amargas. Agora, o 15 em diante é o principal aqui. Não comam pães sem fermento. O que mais? A família deve retirar todo o fermento da casa, não só do pão, da casa. Tira o que é fermento da casa. Lembra que eu falei lá no início? O fermento representa muito bem o quê? O Egito. Tira o Egito de vocês. De tudo. Tira. Não quero nada que tenha fermento. Tá? Então, era uma celebração observada em família, na casa, a Páscoa, mas posteriormente se tornou algo conjunto. Quando Israel vai para a terra e tem um tabernáculo, um templo, passa a ser também uma festa nacional, tá? A festa dos pães asmos. Claro, celebrava em família, mas a nação toda. O que mais? Ofertas deveriam ser oferecidas nesses 7 dias. Lembra que o texto de Levítico fala? Ofertas queimadas vocês vão oferecer nesses dias. Então, Números 28, depois você pode ler, não vou ler agora esse texto, fala muito de holocausto. Que tipo de oferta era para se fazer na festa dos pães asmos? E lá em Números 28, a partir do 19, diz que holocaustos eram para ser feitos, tá? O que é um holocausto? É quando toda a vítima, o animal é queimado, não resta nada. Isso significava o quê? Uma dedicação total do sacrifício a Deus. É todo o sacrifício é queimado. Consagração total, a oferta é plena. Então, queimem sacrifícios constantemente nesses 7 dias. Dediquem-se constantemente. Consagrem constantemente uma oferta a Deus, queimada, para que seja totalmente sacrificada a Deus. Essa era a estrutura. Tem mais um pouco aqui, só mais esse. Nessa festa tinham ordens afirmativas e ordens negativas. Afirmativas, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que comer pão sem fermento todos os dias. Comam. O que era para não fazer? Não deixe fermento na casa de vocês. Então, comam pão sem fermento positivo, tirem o que tem fermento negativo. Era isso que Israel deveria fazer. E aí,
Ok. De acordo então com o Êxodo, isso aqui, 12 que nós lemos, o primeiro dia da festa, Israel devia tirar o fermento das suas casas, não só dos pães, porque qualquer que comesse coisa levedada, fermentada, desde o primeiro até o sétimo dia seria eliminado. Então, eliminem o fermento para que vocês não sejam eliminados. Tem uma questão de retirar muito séria aqui, de eliminar muito séria. Tira, tá? A prescrição, imagina, é uma festa, mas se você não fizer direito, você morre a festa. Legal, né? Porque era muito sério. Eliminem isso, tá? Era uma ação de vida ou morte, tá? Quem não eliminar, será eliminado. E a urgência disso, a seriedade disso, faz sentido quando nós nos lembramos da situação em que eles estavam. Como é que eles estavam prontos para sair do Egito? Cajado na mão, os lombos cingidos, certo? Sandália nos pés, sai logo daí. Não brinca, sai rápido. Eu espero que você esteja fazendo as conexões com alguma coisa que a gente tem que tirar rápido, tem que se livrar da nossa vida, tá? Saia rápido, não é para brincar com isso. Então os israelitas, eles fizeram a refeição da Páscoa, já prontos, porque o castigo ia chegar rápido, em breve. Qual é o sentido então? Asse os pães sem Egito, sem o fermento. Deixem o Egito para trás, a massa agora é outra. Isso é um simbolismo muito forte, tá? Não esperem levedar a massa, não fique esperando o fermento agir, porque um pouco de fermento vai fazer diferença nesse processo. Então olha o simbolismo do fermento com o Egito e com... Não, qual o problema? É um pouquinho. Não, é rápido, sai daí, sai do Egito, tá? E aí, olhamos a festa, a estrutura, tá? Tudo bem até aqui? Como é que era a estrutura disso? Agora, e na história, como é que isso foi obedecido? Bom, primeiro, claro, foi instituída lá na saída do Egito, certo? No primeiro dia, o dia 15, o dia depois da Páscoa, o povo estaria em movimento, já seria o dia da partida do Êxodo, tá? Depois da libertação da Páscoa, o povo é ordenado a deixar para trás o Egito. Não tenham nada do Egito com vocês. Qual é o símbolo muito perfeito do Egito? Fermento. Não tenham fermento com vocês. Saiam e não levem nada de lá. Depois, 40 anos depois, nós temos Canaã, né? Nós não vemos nesse período de deserto registrado, ao menos, que se comemorou a festa dos pães asmos. Como eu disse semana passada, também não temos registro de Páscoa sendo comemorada nesse período. Talvez o povo preferiu murmurar mais do que celebrar, né? O povo, nós vemos aí em Êxodo muita murmuração, muito. Então, 40 anos ali, e aí quando eles entram em Canaã, eles celebram a Páscoa. Abre aí em Josué 5, Josué capítulo 5. Josué, como vocês sabem, é o livro já da entrada deles na terra. Josué é o líder nessa entrada. Josué 5, versículos 10 e 11. Olha lá. Josué 5, 10 e 11. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, ok, à tarde, nas campinas de Jericó. Lembra que a primeira cidade que eles atacam qual é? Jericó. Eles celebram a Páscoa ali. 11, comeram do fruto da terra. No dia seguinte a Páscoa. Qual é esse dia, gente? Os pães asmos, não é? O dia seguinte a Páscoa é 15. Comeram os frutos da terra, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Não comeram nada que fosse levedado. Então o povo celebra isso, dá a entender aqui essa festa dos pães asmos, tá? O Egito então era uma lembrança distante. Quer falar? Não? O Egito então foi uma lembrança distante, e somente Josué e Caleb daquela geração estão aqui. Só dois. Eles celebram a Páscoa, tá? Foi rompido no Egito o que se passou. Pastor, quando Jesus fala sobre o fermento, Já vou chegar lá. Eu estou indo cronologicamente. Tranquilo. Mas é isso aí. Vou chegar, tá bom? Vamos lá. Depois de Canaã, eu coloquei aqui, né? Ó, Josué e Caleb. Monarquia. Na monarquia, nós não temos relatos claros, mas nós temos relatos de que Josias e Ezequias
Dois reis que promoveram reformas em Israel, lembra? Israel estava um antro de Deus, ídolos. Josias e Ezequias promoveram reformas, eles celebraram a Páscoa. Então, parece, coloquei até uma interrogação, que se era entendida a festa da Páscoa também junta com os pães asmos, é possível que tenha sido celebrada essa festa também nas reformas de Josias e Ezequias. Nós não temos o texto claramente, mas se celebrou-se a Páscoa, é possível que tenham celebrado o pães asmos, porque poderia estar incluso Páscoa e pães asmos numa palavra só, Páscoa. Tá? Mas nós temos uma referência mais exata, mais explícita, quando o povo volta da Babilônia. Tá? Eles celebraram a Páscoa e os pães asmos lá em Esdras. Abre lá em Esdras, vamos ver quem acha primeiro. Sem celular. Celular não vale. Esdras 6. 19, olha só. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Os que vieram no dia 14 do primeiro mês. Excelente, está obedecendo certo. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a ele, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Agora 22. Celebraram a festa dos pães asmos, explicitamente aqui, por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Nós temos um relato em Esdras que os que voltaram celebraram os pães asmos. Ele faz questão de separar as duas, percebe? Celebraram por 7 dias, comeram pães asmos. Então, ao longo aqui então dos séculos da história de Israel, especialmente no período aí entre os testamentos, entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio ali, né? A ordem era para remover o fermento das casas, sempre foi essa. Tirem, sempre celebrar a Páscoa no dia seguinte a pães asmos por 7 dias, até o dia 21. Isso foi ganhando tradições, incrementos nas festas, e o que ainda transmitia o significado central. Tirem o que é do Egito, tirem o que oprimia vocês, tirem o símbolo daquilo que os escravizava, o fermento. Tira o Egito de vocês. Essa era a prescrição. Tudo bem então? História e cerimônia? Entenderam como é que é a estrutura da festa e como foi na história? Vamos lá, vamos começar a fazer as ligações. Faxina geral. Bom, essa prática aqui da festa dos pães asmos manteve o caráter da festa como uma representação, como uma sombra, algo que apontava para algo que o Messias proporcionaria, tá? Com a Páscoa também passou a incluir um momento pedagógico. Lembra que na Páscoa um dos filhos tinha que perguntar assim: pai, por que nós fazemos isso? Estava lá. Então o seu filho vai perguntar, e aí o pai explicava todo o processo da salvação do Egito. Pedagógico, era didático isso. Todo ano, repetição ensina, repetição ensina. E ao momento pedagógico da festa dos pães asmos, com a tradição judaica, teve um nome, era o Bedikat Hametz. O que é isso? A remoção do levedo da casa. A remoção do levedo da casa. Esse Bedikat Hametz significa remover o levedo. Agora, olha só, vou citar aqui, vou ler o que o autor do nosso livro base diz sobre este processo de pedagógico da família. O costume envolvia toda a família, e na verdade não começava no primeiro dia da festa, mas dias antes, possivelmente no 10º dia, o mesmo em que o cordeiro era trazido para dentro da casa. Então começava-se a retirar antes do dia 15, para chegar no dia 15 não ter nada de fermento. Então como é que se fazia isso? Depois da limpeza normal da casa, a mãe deixava de propósito vários pedaços de pão com fermento espalhados pela casa. Alguns grandes em lugares óbvios para as crianças pequenas, mais fáceis de achar, e outros minúsculos em lugares mais difíceis para os filhos mais velhos. Está imaginando isso? Os pais vão ensinar os filhos sobre a festa. Então a mãe pega pão com fermentos maiores, esconde em lugares mais fáceis para os pequenininhos acharem.
pedaços menores e mais difíceis de achar dos maiores. O pai liderava a aventura, usando uma vela, uma colher de pau, uma pena e um pedaço de tecido de linho. A família procurava até encontrar os pedaços. Era um esconde-esconde que envolvia toda a família para ensinar a festa. As crianças riam cada vez que encontravam uma migalha, até que o pai indicava que fizessem silêncio, enquanto ele, com todo cuidado e gestos dramáticos, vai na cena, o pai, achando como se fosse uma bomba assim, vamos desarmar essa bomba. O pai dramático varria o fermento para dentro da colher com a pena, pegava a colher de pau, varria o fermento e ninguém podia tocar, como se estivesse desativando o explosivo. Para enfatizar a solenidade da ocasião, no final todas as migalhas eram queimadas. Então isso passou a ser todo ano uma prática da família. Tanto como era a Páscoa, assim também eram os pães asmos. Só que não era somente uma dramatização. Era uma dramatização com uma lição importante. Qual era a lição? Crianças, o fermento representa a influência do Egito, a idolatria do Egito. Deus ordenou que deixássemos todas essas coisas para trás, quando nos tirou de lá pelo sangue do Cordeiro. Nunca se esqueçam disso. Qual era a lição dessa brincadeira? Tira o que é do Egito. Deus ensinou isso para a gente. Deus nos libertou de lá, e não é para ter nada de lá com a gente. Por isso, vamos tirar. Tá? Localizem as influências do Egito e eliminem. Esse era o papel didático. Então as crianças eram ensinadas o quê? Que apesar de o Egito fazer parte do passado, o poder do fermento ainda estava vivo e continuava a representar um risco na nova vida deles. Quer ver um exemplo? Livro de Juízes. Qual foi quem viu a série lembra? Qual foi a ordem de Deus para Josué? Lá em Deuteronômio, quando chegar na terra, era para fazer o que com os inimigos? Eliminar, né? Eliminem o que pode influenciar toda a massa. O princípio continua. Os cananeus seriam um novo Egito de influência para Israel. Qual era a ordem? Tirem. Deus não toleraria flertes com outras divindades falsas, é claro. Então, quando Israel foi libertado do Egito, falsos deuses foram destruídos. O rio Nilo, os gafanhotos, enfim, tudo que representava Deus ali. Quando atravessaram o Jordão e entraram na terra de Canaã, Deus também continua não tolerando influências idólatras, coisas que podem desviar o povo do único Deus verdadeiro. E o que ratifica isso de uma forma clara? Os 2 primeiros mandamentos do Êxodo 20. Quais são os 2 primeiros? Primeiro, antes dos 2 mandamentos, ou dos 10, né? Tem lá, qual é o prólogo? Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse é o começo. Viu, povo? É o seguinte, ouçam aí. Eu sou o que tirou vocês. Primeiro mandamento, quem sabe? Não terás outros deuses diante de mim. E não farás imagem de escultura. Esses 2 mandamentos expressam essa realidade. Deus é zeloso pela glória somente a Ele. Não brinquem com outros deuses. Não flertem com isso. Ele tem zelo pelo nome dele, e o nome dele está no povo dele. Então, quando o povo entra em Canaã, deixa eu ler qual que é o próximo. Quando o povo entra em Canaã, Deus dá instruções para Josué de tira todo o povo de lá, os ídolos de Canaã, os cananeus, porque a vida sob escravidão acabou. Façam isso aqui agora. Deus não queria que seu povo fosse entregue de novo à tirania de falsos deuses. E no início da campanha militar de Josué até consegue eliminar bastante. Mas, como nós vemos em Juízes, não foi tudo. E qual foi o resultado em Juízes? E o povo fazia o que era mal diante do Senhor. Baal, Astarote, o povo ser namorado por outros deuses, porque não eliminaram do meio deles o que deveria ser eliminado.
Então a festa dos pães asmos aqui, essa questão de faxina geral é importante. Entenderam por quê? O símbolo de faxinem o fermento de vocês, o princípio continua para o povo. Faxinem o que pode influenciar vocês a abandonarem o Deus verdadeiro, ou a flertarem com outras coisas, senão o Deus verdadeiro. Eliminem. Esse princípio continua. A festa dava boas notícias de que fomos libertos do Egito, eliminamos o que o Egito representava, só que o povo se esquecia disso facilmente. O fermento, quando o povo entra na terra, Juízes e toda a reinado, o fermento permaneceu dentro de casa. Percebe? Esse é um óculos com o qual nós podemos ver Juízes. O fermento continuou dentro de casa. Eles não tiraram. E um pouco de fermento, bem-vindo a Juízes. Levedou muito. Levela toda a massa. Então, o elemento fermento, aqui terminando esse segundo ponto, é essencial porque é perfeito para simbolizar o Egito, porque o fermento é algo que representa o Egito, é pequeno, é um detalhe que faz toda a diferença no produto final da massa, não é? E aí, como é que depois do Novo Testamento, e aí o Edson já começou aqui para nós, como é que o fermento é usado no Novo Testamento? Qual é a simbologia dentro desse ponto aqui de fazer uma faxina? Vamos ver isso? Eu tenho que eliminar males, eu tenho que eliminar influências, não é isso? Esse é o significado lá. Tirem o que influencia vocês, o que é mal que influencia vocês. Primeiro texto, Mateus 16, vamos lá. Alguém leia em voz muito alta para mim, por favor. 16, 6 e 12. Não 6 a 12, é 6 e 12. Mateus 16, 6 e 12. E Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Olha como o Novo Testamento usa o fermento. Gente, Jesus não fala à toa. Jesus era judeu. O que está na mente de Jesus aqui? Cuidado com a influência sutil de fariseus e saduceus. E aí os discípulos disseram: pô, mas a gente nem trouxe pão. O versículo 7 fala isso. A gente nem trouxe pão. No final que eles percebem, ele está falando de doutrina. Cuidado com o que influencia e que não é doutrina certa. E nós temos um exemplo disso em nossos dias, e já há muito tempo, doutrinas legalistas, não é? Doutrinas de não pode isso, não pode aquilo, simplesmente por legalismo. Não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, e as mulheres sofreram muito mais no meio evangélico, historicamente, e os homens por causa disso. Cuidado com isso. Cuidado com doutrinas que vão e daqui a pouco infecta toda a massa. Vira seita, né? Vira seita. Porque não são doutrinas, são de homens, não é de Deus. Cuidado com isso. Isso vem chegando sutil, é um fermento. Outro assunto aqui, só um minuto. Gálatas 5:9 vai só ratificar isso num contexto também de legalismo. Vou ler aqui. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Só isso o versículo. Qual é o contexto? Os gálatas estavam sendo atacados por judaizantes que diziam: Cristo para salvação só? Não, você tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei. Só Cristo não. Você tem que cumprir a lei. Guardar os dias lá, as prescrições, as festas. O cristão tem que guardar isso, tem que se circuncidar, os alimentos. E Paulo fala o quê? Pessoal, um pouco disso vai levedar toda a massa. Cristo mais alguma coisa. Fermento. 1 Coríntios 5, 1-8. Imoralidade junto com permissividade. Vou ler aqui. 1 Coríntios 5, 1-8.
E eu vou trabalhar mais no final esse texto, um pouco mais para fechar o nosso estudo. 1 Coríntios 5, 1 a 8. 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os não crentes, entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então Paulo está abismado que dentro da igreja alguém está dormindo com a sua madrasta. E contudo vocês andam ensoberbecidos e não chegaram nem a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Parou. Tirado do vosso meio te lembra alguma coisa? Tirar do meio, tirar dentro de vocês. Percebe como a mente judaica de Paulo está fazendo as conexões? Tirem de vocês. Tamanho ultraje praticou. 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom a vossa jactância, o seu orgulho, não é bom isso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Para aqui. O que Paulo está falando? Vocês estão tolerando quem age assim? O que vocês estão ensinando com isso? Ah, tudo bem, não há problema, vamos tolerar. Aí Paulo fala, vocês não vão tirar isso? Um pouco de fermento vai levedar tudo, hein? Daqui a pouco vai ter gente fazendo coisa igual ou pior e... o outro fez também. Falta de disciplina, ou seja, permissividade com imoralidade. Um pouco de fermento vai levedar essa massa. A que Paulo está se referindo? Senão a festa dos pães. Percebe? É um judeu escrevendo. Ele está trazendo a aplicação de tirem a influência ruim do meio de vocês. Tal qual doutrina legalista, também ações imorais. Aqui o caso é específico, né? Olha o versículo 7. Lancem fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Gente, o que Paulo estava em mente nisso? As festas de Israel. Páscoa e pães asmos. Tirem o fermento. Jesus já salvou vocês, o Cordeiro. Vocês já são sem fermento. Tira daí. Por isso celebremos a festa. É Velho Testamento, isso não é novo. Não é uma linguagem de Velho Testamento completa aqui. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu vou tratar disso no final, que fecha muito bem o nosso estudo. Mas veja, é mais um exemplo de que façam faxina, eliminem influências. A aplicação é direta para a doutrina ruim e para a ação, comportamento ruim, tolerada e não disciplinada. Você queria falar isso? Você levantou a mão? Jesus, ele conseguiu pessoas, né? Sim. Assim, nesse mesmo tempo, eu posso ser uma montanha, né? Não foi. O Sermão da Montanha é outro evento. Eu falo por meio dos fariseus. Realmente, Jesus era o bom fermento. A gente vai ver aqui agora. Perdão, Porque não tem problema. Mas não é que ele era um bom fermento. Ele cumpre o fermento. Você já vai entender por que agora. Vamos lá? Vamos lá então. Falando sobre o batismo, Jesus também no Sermão do Monte, ele fala, né? Ele é bem direto. Se o teu olho te faz pecar, arranca. O pessoal está dando tudo spoiler que eu vou falar. Muito bem, muito bem. Pô, isso é bom, gente. Isso é bom porque vocês estão fazendo as conexões. Isso é muito bom. Eu não fico com raiva, não. Isso é bom. Vocês já estão fazendo as conexões que eu só vou dizer. Revelação. Isso é a capacidade que Deus dá de juntar as coisas. Graças a Deus por isso. Você conectou muito bem as coisas. Arranca. Perfeito. Eu vou citar esse texto aqui. Porque Jesus fala, isso é influência ruim, tira. São as conexões, graças a Deus. Isso aí. Vamos lá, como é que Jesus cumpre a festa dos pães asmos? Bora. Então, olha só o fato de Jesus participar, por exemplo, da refeição da Páscoa, do Seder lá, não representa tudo que envolveu ele com a Páscoa. Representa, mas não tudo.
Nós vimos que dias antes ele foi examinado, não é? A refeição é um dos momentos que representa também, mas antes ele também representou a Páscoa, o cordeiro examinado. Assim também, os ensinamentos diretos de Jesus somente não representam tudo o que ele falou sobre os pães asmos. Claro, quando ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, é uma clara menção ao fermento dos pães asmos, Egito. Agora tem mais coisas, além do mais óbvio, que mostram Jesus e essa festa. No ministério dele, ele alertou sobre o fermento, como nós vimos, né? Adverte os discípulos a se guardarem dos fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Referir-se aqui aos ensinamentos, tá? Porque o povo era escravizado por esses ensinamentos. Tal qual o povo evangélico é muito escravizado, infelizmente, hoje, em diversos arraiais do evangelho, por doutrinas que não são de Cristo. São doutrinas de fermento, que escravizam. É isso que ele está falando aqui, cuidado com isso. Agora, mais do que isso, que é direto, Jesus tira o fermento da casa do seu pai. Que evento foi esse? Como? Jesus tira o fermento da casa do pai. Então, as ações de Jesus, depois que ele entra em Jerusalém antes da Páscoa, com uma preparação para a Páscoa dos pães asmos, representam o chefe da família purificando a casa. A surpresa é que a casa aqui não é um cômodo, é a casa do pai dele, não é? Ele foi o templo e fez o quê? Ele tirou dos templos vendilhões, ele varreu, tal qual o pai varria com a pena nas migalhas. Jesus varre o que está errado no templo. Ele foi examinado nesses dias antes da Páscoa, os exames comprovaram que era o cordeiro perfeito, mas ele também examina. Ele foi examinado, mas agora no templo, ele é quem examina e diz: sai daqui, que a casa do meu pai é a casa de oração, né? Para todos os povos. Então, quando Jesus esquadrinha a casa de Deus, o templo, lá em Jerusalém, na época habitual da cerimônia lá do Bedikar Hametz, que o pai ia para as crianças, era essa época. Ele faz isso no templo. O que ele fez? Ele toma as providências para purificar da idolatria, do erro, a casa dele. Ótimo, vimos uma relação de Jesus, não só a relação mais clara, que é cuidar com os fariseus, agora uma relação mais escondidinha, não é? Agora dá para entender melhor a entrada dele no templo escorraçando. Ele está antes da Páscoa limpando do que não presta. Agora tem uma que é fantástica também. Jesus se faz fermento e ele é retirado. Como assim? Essa festa é uma boa notícia, né? Jesus é morto na Páscoa, não é? O que acontece no dia seguinte à Páscoa? Ele é o quê? Sepultado, ele é tirado. Ele é posto em uma cova. Ele é retirado. No dia seguinte à Páscoa, tal qual a festa dos pães asmos, o corpo de Jesus é retirado. O fermento foi tirado. Mas como assim? Ele era perfeito, né? Depois da redenção, o cordeiro celebra-se a retirada dos pães asmos. Jesus não só guardou essa festa, mas ele se tornou o fermento. Os nossos pecados foram para quem? Para ele. Quem foi retirado? Ele. Ele é o fermento retirado para nos dar redenção. Ele faz isso, ele se torna isso, ele cumpre de forma perfeita a retirada do pecado daqueles que creem nele. Então, olha o que Coríntios diz aqui, ó. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele foi inteiro fermentado. Não porque ele tivesse, mas porque nós temos. A ele foi imputado todo o fermento que deveria ser tirado. E aí ele foi lançado fora. Então, Paulo diz que ele se fez maldição em nosso lugar. E
por isso ele foi eliminado. Então olha aqui que interessante, eu vou te dar a palavra. Nós não somos apenas justificados quando Jesus morre na cruz e você crê, você é considerado justo, certo? Essa é a doutrina. É imputada a você o que Cristo fez a seu favor. Então você é justo. Deus não vai te condenar. Ele já condenou o justo lá e ele acreditou a você o que ele fez. Mas você não é só justificado. Jesus também foi sepultado em nosso lugar e levou consigo para o túmulo o fermento do pecado, para que nós sejamos santificados nele, separados como posição. Nós pecamos ainda, mas como posição, assim como os Coríntios, nós somos santos, separados. Por que nós podemos ser chamados de santos? Porque alguém já removeu o fermento que nos condenava. Nele foi removido. Você, na sua posição diante de Deus, é um separado. Você está santificado. Em processo de santificação nós sabemos, mas a posição é essa. Edson. Sim, mas quando o Eterno fala sobre o fermento, quando passou sobre o fermento, misturava farinha antiga, mas a farinha nova. Isso. O fermento realmente, o Eterno, como se fossem as cores, elas se separando do povo, se levando do povo. Com certeza tem essa relação de separação. Com certeza. Vocês são nova massa agora. Paulo fala isso, né? Vocês são nova massa. Vocês são separados. Isso é uma característica da igreja. A igreja é um povo separado. E claro, tem exageros de separação, né? Teve gente na história da igreja que foi para o monastério, tem que se separar completamente, tem que se isolar do mundo. Não é isso que nós estamos falando. Há uma separação sim do crente, né? Mas existe essa separação em termos de posição. Você está santificado nele. Viva como um santificado nesse mundo. A ideia não é separar, sair desse mundo para buscar a separação. Até porque isso é um erro muito grave. Por quê? Porque parece que só o que está fora é que nos influencia, né? Não conta o que está dentro. Jesus falou o contrário disso. O que está dentro é que é ruim. Não adianta ir para o mosteiro. Para o mosteiro, o cara vai pensar em coisa errada, ou não? Como que eu vou ser luz, vou acender a luz e... Como é que eu vou ser luz e... Como o sal vai temperar se ele está lá no mosteiro? Se ele está somente entre crentes, dentro do saleiro, não é? É isso. Ele vai divulgar. E ainda assim tem essa concepção de que eu sou ruim porque as influências de fora que me fazem ruim. Isso é uma concepção errada. Concepção aí filosófica, né? Filosófica, né? O homem nasce bom, o que corrompe a sociedade. Isso não é bíblico. O homem nasce em pecado. A gente vê muita frase de cristão mesmo, falando assim: eu sou injusto, eu sou indigno. Na verdade, Jesus fez por nós é para nos justificar. Isso. Nós somos justos. Nós somos justificados. Isso. Nossa posição é de justificar. Nós somos justos porque Ele fez por nós. Exatamente. E é acreditado a nós, não porque nós somos em nós mesmos. Isso. De fato, somos injustos, mas Ele se fez pecado para nos tornar justos. Mas se a gente começar a falar que eu sou um coitado, que eu sou isso, se Jesus fez por mim, por nós mesmos, somos. O que Lutero falou é simultaneamente pecador e justo. É isso que nós somos. Nós somos simultaneamente pecador e justos. Justos como posição. Você não é condenado mais a isso. Portanto, você é justo. Você está justificado. Simultaneamente, você ainda está na presença do pecado e ainda tem a natureza adâmica. Simultaneamente com a sua justificação. É essa a nossa bem-vinda ao cristianismo, a luta de todo dia, não é? Simultaneamente justo e pecador. O Espírito faz guerra contra a carne, é isso que Paulo fala. Milita, é uma guerra todo dia. Mas nós já somos posicionalmente diante de Deus justificados, tá? Vamos lá, aplicações aqui. Como é que essa festa tem a ver com a gente? Já fizeram muitas ligações, né? E que bom por isso. Vamos lá. Todos aqueles que estão em Cristo
são unidos a Ele, não é? Participam espiritualmente da morte, do sepultamento e da ressurreição. De onde você tirou isso? Abre Romanos 6. Paulo está falando sobre a realidade do pecado e de que a graça de Deus é muito grande onde tem pecado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo responde uma possível pergunta de um leitor dele. Quer dizer, peraí, então quer dizer que onde tem muito pecado tem muita graça? Então vamos pecar, que aí vai ter mais graça. Ele já prevê essa pergunta de um brasileiro que quer dar jeitinho para tudo, né? Já prevê os brasileiros lendo isso aqui. Aí ele fala assim, como assim? Só porque tem mais graça você vai pecar mais? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. É a partícula grega mais enfática do não. É do tipo, não, sei lá, inventa aí, pensa que a gente fala de muito enfático, não. Tá maluco? Não, nunca. Claro que não. Não vou ficar no pecado para que a graça seja maior. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Espera aí, o que está falando? Nós estávamos lá, unidos em Cristo. Quando ele morreu, nós morremos lá. Você estava unido a ele. Então você morreu lá. Fomos, pois, sepultados. Opa, morte. Qual é o próximo passo? Sepultamento. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado. Opa, qual é o terceiro passo? Ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, você é uma nova massa, meu amigo. Você foi ressuscitado com ele, você foi sepultado com ele. Nova vida, nova massa. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Lembra Egito alguma coisa? Claro que lembra, totalmente. O Paulo está com isso em mente. Escravo servindo outro, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, todos aqueles que estão em Cristo participam disso, morreram com Cristo, foram sepultados com ele e já foram ressuscitados com ele para uma nova vida. Quando você é regenerado, você já tem nova vida. Você já foi ressuscitado para uma vida nova. Então, à primeira vista aqui, olhando, a festa dos pães asmos não parece uma festa. Por quê? Porque você precisa avaliar a si mesmo, olhar, renunciar ao que Jesus falou para você não fazer, né? Trazer à mente aquilo que é pecado, que você tem que tirar. Mas isso é uma festa, sim, porque nos lembra do que Cristo fez por nós e não o que nós fazemos. Olha só, a instrução para a gente vasculhar a nossa casa, seus pensamentos, seus comportamentos, tudo, é uma maneira para honrar essa festa, nós cristãos. Quando nós fazemos isso, nos vasculhamos, nos examinamos. Na ceia a gente faz isso, né? Na ceia, examine-se, vasculhe você mesmo. Quando a gente faz isso, nós estamos buscando santidade e também entendendo que redenção também tem um aspecto de ausência de fermento, deixar o pecado. Você ser salvo por Cristo na cruz não elimina o dia seguinte. Qual é o dia seguinte? Tira o pecado. Veja que a ordem é interessante, não é tira o pecado para ser salvo. Qual é a ordem? Você foi salvo, e agora? Vai tirando o pecado. Porque primeiro Cristo faz, depois é a gente. Sem isso nós não conseguimos. Jesus nos chama então a examinar nossa vida de modo profundo, motivações, intenções, para tirar o fermento. E aí eu vou no que o Jefferson falou. A vida no reino de Jesus exige varrer o fermento de dentro de nós, porque nós já fomos salvos, já passamos pela Páscoa. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Seja radical com o fermento, porque um pouco de fermento
Né? Você começa um pouquinho, mas tudo bem, isso aqui tá tudo bem, daqui a pouco você está num pecado gigantesco, o buraco está grande, e você cai, ninguém acorda assim, eu vou adulterar hoje. Começa com pequenas ações, com pequenas coisas que vão sendo assim, sutis, vão começando pequenas, daqui a pouco adultera. Isso, se acomoda. Mas quem passou pela Páscoa foi redimido. É nova massa agora. Não pode pensar assim. Quem não é, né? É uma pena esse tipo de pensamento, porque não volta a entender a realidade da redenção. Sim, nós somos pecadores, mas isso não é carta branca, isso não é justificativo para a gente se deleitar no pecado, ao contrário. Paulo diz, como é que você vai viver em pecado se você morreu para isso? Volta a lembrar do que você sabe. Seu Osmar. Então, por exemplo, o judeu ele não consegue traçar um paralelo Sim. ele não consegue traçar um paralelo entre a vida e Não, porque ele não crê nisso já. Ele já fala aí. porque assim, se Deus determinou que a questão do fermento, né? O pão sem fermento, né? É uma simbologia que vem desde lá, Sim. vem do Egito, o pensamento, certo? Então, assim, por exemplo, ele vem mudando, ele vem